Roberto Garcia pede um debate público ao André Ventura, presidente do Chega em Portugal, e foi recusado e também detonado ele e o seu partido pelo deputado do Chega, Bruno Nunes, pelo que queremos convidá-lo a acompanhar na tela a vergonha que Roberto Garcia está a passar nos palopes por ter exacerbado a bajulação e também ter aplicado o sentido de oportunidade para defender o presidente João Lourenço, que foi chamado de sanguinário e ditador pelo político português André Ventura. Entretanto, Roberto Garcia, como um ilustre bajulador, quer mais uma vez mostrar que está vivo em defesa do presidente incompetente que está a assassinar os angolanos desde que chegou ao poder em 2017. Queremos convidá-lo a acompanhar na tela qual foi a resposta dada a Roberto Garcia pelo deputado Bruno Nunes, do partido Chega em Portugal. Acompanhe na tela o que o Bruno diz ao Roberto Garcia e ao seu partido ditatorial MPLA, que está no poder há 50 anos em Angola. A maior parte das pessoas que estão a ver o meu vídeo nem sequer se fazem puto de ideia de quem é que estamos a falar. Norberto Garcia é um dirigente, um alto dirigente do MPLA em Angola, que nos últimos dias tem tentado vir à tona d'água e tenta constantemente desafiar André Ventura para um debate, depois de considerar que André Ventura ofendeu os angolanos e ofendeu a nação angolana, depois das afirmações que o presidente André Ventura fez acerca do ditador sanguinário que é João Lourenço. Bom, primeiro, basta ver os ataques que foram feitos em Angola e a forma como, com ordens do MPLA, entraram armas dentro de alguns bairros e dispararam à queima-roupa em cima de algumas pessoas, para percebermos que estamos a falar de ditadura e de sanguinários. Mas eu não sei quem é o Norberto, mas deixar aqui uma mensagem para o mesmo, e tendo em consideração que há muita gente, muito povo angolano que tem mandado mensagens também para o meu canal e que tem mandado mensagens em privado, dizer o seguinte: o que era importante era que o MPLA explicasse de facto às pessoas como é que está no poder ao longo destes anos todos, como é que fez a sua parceria com os socialistas em Portugal e enquadrar de como é que depois da descolonização assumiram o poder numa lógica que à partida deveria ter sido, depois do 15 de janeiro de 75 e do Acordo do Alvor, devia ter sido feito um processo eleitoral transparente, justo, e não uma passagem direta para a administração do MPLA, que sempre esteve ao serviço da União Soviética e que sempre esteve ao serviço da comunada que destruiu por completo aquele país. E, portanto, depois de Mário Soares, Melo Antunes, Rosa Coutinho, gente que traiu Portugal e, ao mesmo tempo, traiu o povo angolano, porque, na realidade, nunca foi dada a autodeterminação, nunca foram feitas eleições livres, sempre se pautou por uma lógica de ditadura, com a perseguição que fizeram à UNITA, com a perseguição que fizeram a Jonas Savimbi, com a perseguição que fizeram a todos os adversários políticos que em Angola são um alvo a abater. Portanto, o MPLA, ao invés de roubar o povo, ao invés de destruir a riqueza de Angola em proveito próprio, em proveito das famílias mais importantes do MPLA e deixar o povo na miséria ao longo destes anos todos, isso sim devia estar preocupado, isso sim deviam fazer um debate público interessante, deviam perceber porque é que chegam a um ponto em que tem a revolta na rua e as pessoas se sentem revoltadas por causa da miséria, cada vez há mais fome em Angola, cada vez há mais miséria em Angola, ao invés de estar preocupado a tentar ganhar tempo de antena num debate que nunca vai acontecer. Mas se acontecesse, Norberto, tens que pesquisar um bocadinho, e mesmo não sabendo quem tu és, pesquisando um bocadinho acerca daquilo que tu falas e aquilo que tu dizes, deixa-me dizer, se tu tivesses um debate com André Ventura, se isto fosse boxe, tu nem sequer passavas do primeiro round. Era KO ao final de meia dúzia de segundos. Portanto, tens juízo
preocupa-te, mas é mudar a linha ideológica do teu partido, que tem servido os interesses de todos, menos do povo angolano. Tenham vergonha na cara com o que fizeram ao povo angolano. Tenham vergonha na cara e contem a verdadeira história. Não venham culpabilizar os portugueses. João Lourenço faz aquela declaração a dizer que em 50 anos fizeram mais do que os portugueses durante todo o tempo da colonização. Tenham lá vergonha na cara e mostrem, por exemplo, ao povo angolano que hoje em dia, tendo acesso à internet, facilmente pesquisa, desafio todos para verem Luanda na altura que os portugueses estavam e Luanda agora, a miséria que é, a forma como está tudo destruído. E eu já estive algumas vezes em Luanda e a realidade é que vocês abandalharam de tal forma o país que deviam era ter vergonha na cara, mas o vosso reinado está a acabar, o povo está a acordar e vocês, para bem de Angola, sendo que nós não temos nada, mas os portugueses não têm nada a ver com Angola. É verdade, não quiseram a independência, então agora o problema não é nosso. Mas na realidade há uma história por contar, que cá começa a vir ao de cima, que é a forma vergonhosa como fizeram a descolonização, ao meter os taxos para os amigos e nomear os amigos, e no caso de Angola em concreto, a vergonha que foi a entrega feita ao MPLA sem permitir que o povo se pronunciasse. E vocês um dia, mais tarde ou mais cedo, essa discussão será feita também pelos próprios angolanos e vocês vão pagar tudo o que fizeram, tudo o que roubaram ao povo, todo o povo que deixaram na miséria. Como é que é possível um país com a riqueza natural de Angola estar na miséria do povo que está? Só é possível por causa de uma coisa, porque teve ao longo dos últimos 50 anos políticos corruptos que roubaram o país, que destruíram o país e que deixaram o país na miséria. Que é este debate? Faz, mas é debate interno e tem, mas é vergonha na cara, pá. É uma resposta à altura do deputado do Chega, Bruno Nunes, ao ilustre bajulador Norberto Garcia. De facto, nada foi dito pelo deputado do Chega que não seja a verdade. Aliás, é preciso que quem nos ouve perceba que Norberto Garcia é um bajulador, é um homem sem caráter, que no passado, quando do pelouro de José Eduardo dos Santos, foi um ilustre bajulador que, associado aos seus colegas Gildo Matias, Lovoalo, não é? E João Pinto, que iludiam o presidente José Eduardo dos Santos, que estava a governar bem. E foi uma altura em que Norberto Garcia disse publicamente José Eduardo dos Santos era o único presidente que era capaz de governar Angola. Era o único, o sábio, o iluminado, que era o único que tinha uma visão transcendental, era o único que era capaz, o enviado de Deus, para governar Angola. E advogava, portanto, promovia a ideia segundo a qual que tinha que se fazer uma cópia, uma réplica de José Eduardo dos Santos para que vivesse, ainda que fosse 1000 anos, a fim de que pudesse continuar a governar Angola, mesmo no estado em que governava Angola, com pilhagem de recursos naturais, com saque de cofre de Estado, com esquema de corrupção a alto nível, taxa de pobreza, de analfabetismo, portanto, precariedade no sistema de ensino e também assistência médica e medicamentosa no sistema de saúde de Angola. Ora, em 2017 foi detido e preso, julgado e condenado na burla tailandesa, quando era, portanto, o responsável da agência de investimento privado estrangeiro, não é? Para atração de investimentos estrangeiros ou investidores estrangeiros, e participou na famosa burla tailandesa, onde ele e mais alguns generais e também um cidadão tailandês quiseram burlar o Estado angolano 50 mil milhões de dólares. Foi preso, depois que foi solto, portanto, disse que serviria a Deus, que podia ser pastor. Entretanto, o MPLA precisava dele, foi buscá-lo, porque ele é um elemento de muita lábia, bem como nós falamos, de muito discurso, um manipulador, um aldrabão, portanto, um elemento que vem de embuste aos cidadãos. Foi promovido
como diretor do Gabinete de Ação Psicológica na Presidência da República e, subsequentemente, tanto foi promovido ou trocou-se de nome do órgão onde está hoje na Presidência, como Gabinete Estratégico, Análise e Estudos. Entretanto, Norberto Garcia, para quem em português que está nos assistir, e angolanos, que se possam recordar, é um papagaio, é um bajulador, é um lunático que afirmou-se na bajulação por via ideal para conquistar, portanto, a confiança política. É um bajulador público, sem credibilidade, e recentemente até foi respondido por mim, Jerônimo Cissa, e outros ativistas, quando criticava os cidadãos que estavam a emigrar, e depois de uma pesquisa feita por nós, a Cissa Reflexões, portanto, descobrimos que tem a segunda mulher em Portugal e tem filhos que vivem em Portugal, irmãos que vivem também no exterior. Portanto, mas ele defendia que as pessoas não pudessem emigrar quando os angolanos emigram em consequência da má governação, portanto, da falta de segurança, da inexistente qualidade de ensino no sistema de educação, do sistema de saúde que mata mais que a guerra, que estabeleceu, portanto, matadouros em forma de hospitais. Os angolanos emigram porque Angola não se pode emitir opinião, não se pode criticar o saque de golpe de Estado, o esquema de corrupção do MPLA que está no poder há 50 anos. E Norberto Garcia também é um elemento usado pela ditadura do MPLA para comprar consciência dos cidadãos críticos. Trabalha na criação de cooperativas simuladas, mas tanto com grupos específicos para se comprar consciências a fim de que os cidadãos não critiquem o que está mal. Portanto, é um moralista sem moral, é um papagaio público, é um bajulador que na praça política angolana já não tem credibilidade. E como os bajuladores também têm sentido oportunidade, ele quando viu, portanto, que o Sr. André Ventura criticou o presidente, ele viu isso como uma soberana oportunidade, porque debatendo com o André Ventura vai poder se relançar e conquistar a confiança, portanto, do sanguinário e ditador João Lourenço. Vale aqui lembrar que João Lourenço, desde que chegou ao poder, há uma violação sistemática e recorrente dos direitos humanos em Angola. Em 2021, a Polícia Nacional assassinou mortalmente 106 cidadãos, isto é, no município de Cafunfo, na província da Luanda Norte, cidadãos que manifestavam-se contra a má governação, contra a desgovernação do país. Quem quiser ter esse relatório que estou a dizer de Cafunfo, está aqui o nosso e-mail, basta nos contactar. Nós vamos enviar o relatório dos assassinatos, das execuções sumárias de cidadãos, 106 cidadãos do município de Cafunfo, na Luanda Norte. E houve detenções ou prisões arbitrárias, houve tortura de vários cidadãos, que muitos até hoje estão presos e outros foragidos, abandonaram a província. Ainda em 2021, portanto, a polícia assassinou durante a manifestação um ativista que em vida respondia pelo nome Inocêncio de Matos, que foi assassinado pela polícia, portanto, quando se manifestava. Também foi morta a senhora Juliana Tafrique pela polícia na capital da República de Angola, Luanda, por um desentendimento de cidadãos no bairro Rocha Pinto, onde os cidadãos estavam a revoltar-se porque a polícia angolana, infelizmente, atua como uma polícia política, como uma polícia repressiva, autocrática, sanguinária, e nada que o senhor, tanto André Ventura, disse que não seja verdade. O esquema de corrupção continua na presidência, as empresas com contratações simplificadas, ligadas ao presidente da República, que se enriquecem quando outras empresas estão a falir. Há esquemas de corrupção da presidência, partindo pelo seu diretor do gabinete,
o senhor, portanto, de Lourdes Costa, um bajulador, um corrupto público, com esquema de corrupção no PPC, empréstimos bilionários que nunca foram devolvidos. E recentemente nós, assim será reflexões, enviamos uma carta sobre o esquema de corrupção da presidência, assinada por mim, uma carta que eu enviei ao Presidente da República, até aqui não tenho resposta. Portanto, e recentemente acompanhamos as execuções sumárias de cidadãos angolanos mortos pela polícia durante o tumulto que houve em Luanda, e o comandante da polícia veio justificar que era necessário usar meios letais para controlar a situação. E foi perceptível que, portanto, a polícia foi orientada para executar os cidadãos. Então, eu quero apelar aqui o senhor André Ventura, o senhor Bruno Nunes, que não se preocupem com este papagaio, porque Roberto Garcia é um papagaio público. Nós em Angola já não o consideramos, porque percebemos aquilo que tem sido, portanto, as suas pagalices discursivas e bajulatórias, não nos preocupamos com ele. Espero que não percam tempo com alguém que nós só assistimos porque o MPLA está no poder. Mas certamente que tão logo esta ditadura caia, este é um dos candidatos que terá de abandonar o país pela maldade e por defender aquilo que prejudica o povo. São esses papagaios, como o Roberto Garcia e outros, que têm acesso à mídia pública para manipular a opinião, para distrair e também promover tanto o desenvolvimento socioeconômico que não tem impacto na vida dos angolanos. Este senhor Roberto Garcia não é um cidadão racional e, quando é vez, tem agora passado nas universidades com a cobertura da ditadura do MPLA e dá palestras nas salas onde ninguém vai. O cidadão já não se revê nele porque está despido por ser uma pessoa do fundo muito triste, de mau fundo, um bajulador, que no passado defendia, portanto, com unhas e dentes, José Eduardo dos Santos, depois que João Lourenço começou a perseguir, portanto, os seus filhos, sequer um dia já veio ao público para defender os filhos de José Eduardo dos Santos, nem mesmo José Eduardo dos Santos, que estava a ser perseguido pelo João Lourenço até a sua morte. Portanto, não o levem a sério, é um papagaio público, é uma pessoa sem caráter, um imoral que sobrevive da bajulação para se impor na política. Siga o nosso canal, subscreva o nosso canal no YouTube, ative o sininho para que não perca nada que possa passar aqui. Siga-nos no Facebook, TikTok, Instagram, para que fique sempre atualizado das nossas publicações, das nossas denúncias e dos nossos programas sobre diversos temas ligados à política, à economia e à sociedade. Estamos juntos. Eu sou Jerônimo Cissa, pensar e fazer pensar.